Porque um simples domo como esse é considerado um dos lugares mais bonitos e luxuosos da Patagônia Argentina? Bom, assim como na vida, tudo depende do ângulo que estamos olhando. Então, deixa eu ampliar um pouquinho mais a sua visão. Boas-vindas ao Pristine Camps em El Calafate, a única hospedagem da região com uma vista exclusiva para o mundialmente famoso Glaciar Perito Moreno. Aqui você tem domos que parecem uma obra de arte. Você ir dormir ou acordar com isso é algo indescritível. Uma culinária que o guia Michelin teria que pedir estrelas emprestadas ao céu de Calafate. Desmancha na boca. Um luxo nos pequenos e grandes detalhes. É isso que eu tô falando. Não tem como, os caras são demais. E experiências dentro e fora do Pristine que te fazem imaginar se tudo que você está vendo é de fato real. Parece a muralha de Game of Thrones. Talvez eu precisasse mesmo cair do cavalo para acreditar que sim. Vou correr atrás do meu cavalo. Vamos viver esses 3 dias juntos em um dos lugares mais mágicos do mundo? Simbora! Para chegar ao Pristine, pegamos um voo direto de Buenos Aires para El Calafate. Já no avião, vendo as paisagens nevadas da Patagônia Argentina e as pampas sem fim, nós já sabíamos que essa viagem não seria como outra qualquer. Então, vamos lá! Dirigindo por El Calafate, passamos pelas estepes patagônicas em direção ao Pristine e o caminho inteiro é um prazer à parte. Depois de 1h30 dirigindo, finalmente chegamos. Estamos no meio do nada, mas da melhor maneira possível. Em um acampamento de luxo, com a única vista privativa para um dos glaciares mais famosos do mundo, o Perito Moreno. El concepto de Pristine es abrir lugares en lugares remotos, mágicos. Es combinar el lujo con la adversidad de estar lejos de todo. O local oferece 6 domos que acomodam até 3 pessoas cada, mais um domo principal que serve como recepção e restaurante. Os domos ficam longe uns dos outros para garantir a privacidade total de quem se hospeda por aqui. E a cereja do bolo é que cada um desses domos possui uma vista única para o Perito Moreno, proporcionando assim um cenário inesquecível para a sua estadia. E nos 3 dias que passamos por aqui, tivemos 6 momentos inesquecíveis proporcionados pelo Pristine. E já vamos pro primeiro. Eu não poderia estar mais animado de estar aqui, então bora começar essa jornada incrível e maravilhosa com o tour do nosso quarto. Eu não vou fazer isso com você, né? Eu não vou fingir que eu não entrei nesse quarto antes, mas eu vou te mostrar algumas coisas bem legais por aqui. Uma das coisas que mais me chamou a atenção na organização do quarto inteiro foi o toque pessoal que eles deram. A gente vai fazer uma trilha já para conhecer um pouco da propriedade e terminar numa praia privativa que eles têm com a vista privilegiada para os glaciares. E eles já deixaram aqui uma garrafinha com água pra gente fazer o trekking, mas o mais legal disso tudo é que tem o nosso nome. E pode parecer um detalhe muito besta, mas isso pelo menos pra mim já gera um sentimento assim de acolhimento muito, muito maior. Parece que eu tô em casa. Então, um ponto demais pro Pristine por causa disso. Tem uns docinhos aqui. E o que lá embaixo das docinhas? O que? Isso? O que é isso? Viagens fora do comum? 5% off! Eu treinei muito. 99% de certeza que não saiu natural.
Mas o mais importante é que você tem 5% de desconto se você vier pro Pristine na parceria que a gente fez com eles. Então vai aparecer o QR Code na sua tela. Vai ter no primeiro comentário fixado aqui também o link para você clicar. Então qualquer pessoa que vier pro Pristine, 5% off usando o cupom Viagens Fora do Comum. E a coisa que eu mais gostei nesse domo, sem dúvida nenhuma, foi a paisagem. Você ir dormir ou acordar com isso é algo indescritível. E realmente eu não vou conseguir explicar para vocês, então só admirem. E um outro conceito bem massa do Pristine é a parte gastronômica. Eles têm um cuidado muito grande de trazer uma culinária gourmet também em todas as refeições. E eu que não sou bobo nem nada, já tô aproveitando aqui o nosso café da manhã, tivemos nosso welcome drink, conhecemos o nosso quarto, agora estamos aqui de frente para os glaciares. Trouxeram média luna, tem bolo de chia, tipo uma goiabada, cookie, tem presunto, queijo, tudo que você puder imaginar. O café absurdamente maravilhoso e de frente para esse glaciar com essa vista, tudo fica mais saboroso, eu não tenho a menor dúvida. Ok? So, I just natural. Don't eat ugly. Yeah. Elegância. Para no hotel de luxo. Depois desse banquete, estamos preparados para nossa primeira atividade dentro do Pristine e para mais um momento que se tornou inesquecível. Uma caminhada até uma praia privativa para ver o Perito Moreno por um outro ângulo. Enquanto isso, o Luciano vai nos contar algunas curiosidades sobre a região. Pristine funciona en la estancia Dos Lagos. ¿Sí? La estancia Dos Lagos, justo ahí enfrente, ¿ves cuando están esos álamos ahí al fondo? Ese es el casco de la estancia. Esa es la casa de la estancia. Es una estancia de la familia Schröder, que es una familia alemana que llegó a este lugar a principios de 1900 y todavía, como te dije hace un rato, la sigue manteniendo serían sus bisnietos. Esta zona, la que estamos nosotros, ahora no lo ven porque no se ve porque hay una montaña, pero atrás de esta colina está el lago Roca. ¿Sí? Entonces esto es una península, estamos entre el lago Roca y el lago Rico, que es el que fuimos hoy a ver ahí en la playita. Esta se llama Península Perito Moreno, ¿sí? Y limita, como te dije hace un rato, con la Reserva Provincial enfrente, la Reserva Provincial Magallanes y el Parque Nacional. Por ejemplo, todos los árboles que vos ves acá, todos estos son nires. Nires. Como nuestra habitación, Nires. Claro, es verdad, muy bien. Sí, es un árbol que solamente crece acá y del lado de Chile. Y vas a ver que tienen como una especie de musgo verde o como aquellos que tienen allá que tienen unas bolas amarillas. Ajá, bueno, sí. Esos son líquenes. Ese es el que está en el centro de las mesas ahí del domo principal, Ok, que hay un florerito Sí. amarillo. es eso. Es eso, sí. El líquen es una especie de hongo y de hecho la presencia de estos líquenes es positiva porque solamente crece en lugares donde el aire es puro. Por ejemplo, si vos te vas a Ciudad de Buenos Aires, ni loco te encontrás un líquen. ¿Ves? Este es un calafate, acá está en el arbusto. Y lo usa y se expande, pero al árbol no le hace nada. Y hay una leyenda de esto también, que dicen que el que come calafate, la fruta de calafate, vuelve a Calafate. Entonces es como todo el marketing que se le hace, es todo el marketing que hay alrededor de... Quem vem a Pristine vai voltar Claro, porque aqui... sí. Entonces vos tenés que ir buscando un calafate Sí. y listo, volvés. Ok, então, traz 1 quilo de calafate pra mim, porque eu definitivamente preciso voltar. Ah, mirá, un cóndor. Cóndor. El cóndor es el ave más grande que hay en el país y es realmente, uno capaz lo ve en el cielo y decís, bueno, es chiquitito, no parece tan grande. Pero cuando está con las alas desplegadas suele alcanzar los 3,3 metros de envergadura, o sea, solo con las alas desplegadas. Y las despliega porque no las usa para volar, sino que planea. Está como no mueve las alas. Es decir, no mueve las alas. ¿Por qué? Porque usa las corrientes de viento para moverse. Y un cóndor puede llegar a volar 200 kilómetros sin mover las alas. Es alucinante. Y es un ave aparte muy longeva también, porque suelen alcanzar hasta los 60, 70 años de edad. O sea, casi como un humano. O sea, es
Es increíble. Acho que 1 minuto, talvez 2. O quê? 1 minuto ou 2 1 minuto, 2 o quê? para morrer. Sei lá. É melhor não ir então, né? É. Durante nossa caminhada pela praia, o Luciano nos contou muito sobre os glaciares da região, e isso aumentou ainda mais nossa expectativa e ansiedade, já que amanhã teremos 2 experiências no majestoso e único Perito Moreno. E se ver o glaciar assim de longe já é de explodir a mente, imagina de perto. Trilha terminando. Eu, Ana, esse cafezinho agora no final, pra fechar com chave de ouro. Não quero guerra com ninguém. Não quero guerra com ninguém. Só aqui aproveitando essa vista maravilhosa. Cara, é praticamente tudo nosso aqui. Primeiros hóspedes da temporada e ter isso tudo aqui só pra gente é um privilégio assim enorme. Obrigado demais, Pristine, de coração, porque definitivamente eu fiz várias fotos pra deixar ali na memória, porque por mais que a gente tenha um vídeo, só de ter ficado sentadinho ali com a Ana é um momento muito especial pra gente. Estou muito, muito feliz. Depois da trilha, então, tem que fazer muita atividade física pra compensar tudo isso aqui, ou pra dar mais fome e dar tempo de comer tudo. Aí vai de cada um, né? Eu prefiro fazer mais esforço pra comer mais. Isso aqui parece estar muito bom. Cara, desmancha na boca. O chocolate com nozes, tem tipo uma castanhazinha. Ah, tá muito bom, muito bom, muito bom. Chegou a hora do nosso terceiro momento inesquecível. O Luciano vai nos ensinar a preparar e beber a bebida pela qual você consegue identificar um argentino em qualquer lugar do mundo: o mate. Sí, acá el mate es lo más típico que hay. O sea, vos decís Argentina, igual mate. Lo tomamos todo el día, todos los días, entre amigos, entre familia, entre desconocidos, inclusive. Si yo estoy con mate, vos me pedís, sí, ¿cómo no te voy a dar un mate? O sea, obviamente. Es una bebida social, se usa en cualquier momento, no hay lugar donde no quepa un mate. Todo tiempo, vas a la cancha, con el mate. Vas manejando, con el mate. Vas en el colectivo, en la ciudad, con el mate también. Estás haciendo la fila para el avión, con el mate. La yerba mate es un árbol. Es un árbol que llega a medir 15 metros, se cultiva de ahí, tiene todo un proceso. Cuando se cultiva, se saca la yerba, primero se seca. Se le pone una especie de tubo y se la seca con fuego. Es un secado muy intensivo que dura unos minutos, o sea, es un toque, pero que la deja la hoja seca, como nosotros la vemos acá. Después se la muele, se le hace una molienda gruesa, que es la primera. Después de esa molienda gruesa, se la deja estacionada. Como viste, como el vino que se lo añeja. Bueno, esto más o menos lo mismo, se la suele dejar unos meses. Después se le hace otra molienda, que es la molienda fina, y se la deja más meses estacionada. O sea, el proceso, todas las hierbas mínimo 1 año. 1 año. 1 año para que se empaqueten y se comercialicen. Por ejemplo, esta, 24 meses, ¿ves? 24. Esta hierba, para llegar a este paquete, tuvo un proceso de 2 años para que se haga. Y el mate se suele acompañar con comida. Son los argentinos, comemos mucho. Esto que está acá, esto es chipa. ¿Sabés lo que es el chipa? Sí. Parece, en portugués es lo mismo. Claro, es chipa, sí, que se debe comer mucho en el sur también. Y esto es una especie, nosotros le decimos rosca, como si fuese un pan, pero más duro y un poco más dulce. Nosotros capaz esto lo rompemos y le ponemos dulce de leche o mermelada adentro, ¿entendés? Es como un pan que está como para acompañar, pero que se lo come así solo perfectamente. ¿Y usted por día cuántos de ese toma de mate? Mira, acá mientras estoy trabajando, poco. Te diría que capaz 2, 3 mates, nada más. Si yo estoy en mi casa, solo, todo el día, no sé, tengo que estudiar, y capaz 2 termos me tomo. 2 termos son cuántos de ese más o menos. Y un termo tiene 1 litro de agua. Y ahí entrará, y sí, ponele que por el termo serán 20, 25 mates. Más. Entonces tomas 50 mates. Sí.
Pasa que nosotros estamos muy acostumbrados. Es lo típico. Tengo sed, bueno, me hago Agua, sí. Claro, tengo sed, me hago un mate. Claro. Vamos a preparar uno. Tenés que poner 3/4 partes. Agarrá mate y con esta, tapalo. ¿Eso? Para sacarle el polvo. Bien, fuerte, fuerte. Ahí va, a ver. Tu mano llena de polvo, ¿ves? Se lo saca porque le da amargor. Entonces ahora hacemos como un pocito y ponemos un poco de agua. Ahora agarramos una bombilla, la tapamos Ajá. y la ponemos donde pusimos el agua. Bueno, el primer mate siempre es el feo. Entonces... Ok, está bien. Buena yerba, me gustó. Ahora, esto es así. El mate se sirve en ronda. Ajá. Ok, yo soy el que sirve. O sea, vos sos el que está al lado. É gostoso. Yeah? É bem amargo, bem amargo, mas eu gosto de coisa assim amarga. Perfecto. Podrías tomar mate conmigo entonces. Sim, claro. Você encontrará muitos workshops sobre como preparar o mate na Argentina. Mas em qual deles você poderá desfrutar de um mate cercado pelas montanhas nevadas da Patagônia e com uma vista privilegiada para o Perito Moreno? A resposta é simples: em nenhum lugar. O que estamos vivendo aqui é algo que somente o Pricine pode oferecer. Enquanto a gente bebia os vários tipos de mate, o Perito Moreno foi se escondendo e dando lugar a um céu estrelado que nos convidava para a nossa última atividade do dia, o jantar. A gente tá com expectativa super elevada, pois a comida aqui é uma experiência à parte. E pro jantar, você tem 2 entradas, 2 pratos principais e 2 sobremesas. Aí você escolhe um de cada. E para acompanhamento de bebida, seja refrigerante, vinho, você pode beber ilimitadamente, vinho branco, vinho tinto, e eles vão te servir, ele tá tudo incluso na diária. E o mais legal, que o Carmen do The Bear ficaria bem orgulhoso, é que todo dia o menu muda. Então se você vier amanhã, depois de amanhã, ano que vem, vai ser completamente diferente do que a gente vai comer hoje. Are you enjoying? Tem como não? E por trás de toda imagem de comida, sempre tem alguém comendo e outra pessoa trabalhando. Provar agora aqui a nossa sopa de abóbora, que tá com a cara maravilhosa. Cara, muito bom, muito bom. A abóbora misturada com esse creme, um azedinho com a abóbora, tá muito saboroso, muito saboroso. Bem cremosa, muito bom. Boa? Gostei, sim. Boa. Finalmente eu posso comer durante essa viagem. Meu Deus. Esse vinho é bom. O que você mais gostou desse dia? Nossa varanda, a vista do quarto, e ali embaixo a praia, a vista da praia pra você. Desse pão que a gente comeu. ¿Querés, Ana? Sim. Meu Deus, it's really delicious, this bread. Com mate. Um pão. O ápice do dia. O pão, os 100 mil views nesse vídeo. 100 mil. Enjoy. Eu te amo. Приятного аппетита. Спасибо. Trucha. Vem cá. Essa trucha é a melhor trucha da minha vida. E quando eu falo a melhor coisa da minha vida, normalmente é a melhor coisa. Verdade, pessoal. Foi a mesma coisa que ela falou que ela me conheceu. É. Exatamente assim, né? Exatamente essas palavras.
E a gente chegou agora do jantar. E aí, é isso que eu tô falando. Não tem como. Os caras são demais. Lareira aqui, acesa. Quarto quentinho, perfeito. Cama totalmente organizada já pra gente deitar aí pra debaixo do cobertor. Água e copo em cada cabeceira pra mim e pra Ana. É cuidado demais. E outra coisa magnífica aqui da Pricine é o luxo e o conforto. Realmente eles conseguem trazer pro meio do absoluto nada um conforto de ter uma lareira que tá super quentinha aqui. Lá fora agora tá muito frio. Deve estar sofrendo me filmando porque tá muito frio e tá com muito vento. Yeah, I'm here outside. Aqui tá quentinho, de boa, cama infinitamente confortável, muito de boa, vista incrível, chuveiro super relaxante. E não é fácil você trazer esse tipo de conforto pro meio do nada. E eu não poderia estar mais contente com isso. Segundo dia, dormi bem pra caramba, cama sensacional, quarto bem quentinho. Só pela manhã. Eu já falo espanhol. E hoje o dia promete bastante, que a gente vai conhecer o Perito Moreno. Porque a Ana já veio aqui em Calafate uma vez. Eu vou reconhecer. Mas eu tô muito animado, porque a gente vai fazer tanto as passarelas quanto o passeio de barco, tudo aqui pelo Pricine. Além disso, ainda temos um transfer privativo de ida e volta e uma guia só pra gente. É tudo tão completo e focado no nosso relaxamento que até as entradas para o Parque Nacional e os ingressos para o passeio de barco, eles tomaram conta. Quem também te ajuda com tudo o que você precisa quando se trata de problemas com companhias aéreas é a Resolvi. Se você teve algum voo atrasado, cancelado ou mala extraviada nos últimos 5 anos, eles analisam seu caso e te dizem se você está apto a receber uma indenização ou não. Basta entrar no site, preencher um formulário super rápido e eles já te dão a resposta na hora. Se você teve algum problema nos últimos 5 anos, é só clicar no link do comentário fixado desse vídeo ou apontar seu celular para o QR Code que está aparecendo agora na sua tela e deixar a Resolvi te ajudar em todo o seu processo. Nosso primeiro tour é um passeio de barco de 1 hora bem pertinho do glaciar, onde podemos ver a sua parte norte. E nos primeiros minutos já fica óbvio o porquê esse é um dos lugares mais absurdos do mundo. E eu tava bem empolgado por essa experiência, mas superou assim todas as expectativas. Parece a muralha de Game of Thrones. Mas é um azul assim que eu nunca tinha visto na minha vida. É muito, muito cintilante, muito bonito, único assim. E você tem vegetação verde, montanhas, é a natureza no seu ápice assim. Tudo junto ao mesmo tempo gera uma mistura fascinante que eu tô muito, muito feliz de poder estar aqui de perto vendo tudo isso. O glaciar Perito Moreno tem esse nome em homenagem ao naturalista e explorador argentino Francisco Moreno. Ele foi extremamente importante para a Argentina por seus estudos e também na negociação de demarcação de terras e fronteiras da Argentina com o Chile. Mas ele nunca esteve aqui, infelizmente, porque certamente ele tá muito orgulhoso da homenagem, porque é absurdamente mágica. A nossa segunda atividade do dia é uma caminhada pelas passarelas ao redor do glaciar. Lembrando que tanto as passarelas quanto o passeio de barco podem ser feitos por qualquer pessoa, independente de onde você esteja hospedado. E antes de vir para El Calafate, pesquisamos muito, mas não conseguimos achar um roteiro completo de tudo que você pode fazer no Perito Moreno. Viagens fora do comum
Net Geo. Por isso, no nosso próximo episódio, vamos te mostrar 8 experiências que você pode fazer envolvendo glaciares. Tô caminhando no Perito Moreno. E junto com a Ana, iremos avaliar cada uma delas em uma escala de 1 a 10. 4. Para no final, te mostrarmos nosso ranking oficial e o que vale a pena ou não fazer por aqui. Mais uma experiência terminada com sucesso. Então, já se inscreve no canal para receber a notificação assim que esse episódio for lançado. Eu vivi El Calafate, eu voltei. Como você pode ver, foi um dia extremamente intenso e a gente voltou para casa sonhando em descansar e aproveitar ao máximo nossa última noite no Pristine. Partiu agora para nossa última experiência aqui no Pristine, que é uma cavalgada como autêntico gaúcho. Tô muito animado, hein? Me llamo Eric Schwer. Algo que me apasiona a mí es el caballo. Así que cuando vino Pristina a hacerlo de los domos, lo primero que le ofrecimos es poder ofrecerle a la gente, al turista, lo de la cabalgata. Y bueno, y así que yo me hice cargo y por eso estoy acá. Bandido, Bautista y Tabaco. ¿El opero es tuyo también? Sí, Jimmy. Jimmy, look. Acá, Ahí sim. y arriba. Eso. Ele tem vida própria, amor. Eu não controlo nada aqui. Ele vai fazer xixi? Não. Isso, tem que relaxar. Tem que relaxar antes de fazer a trilha. E o time, que é o cachorrinho, ó, o nosso guia. Vai na frente, guiando a gente. Sério, parece cena de filme ou não parece? Caminhando no meio da natureza, montanha, gelo. Daqui a pouco a gente encontra o Frodo. Time super feliz aqui, rindo à toa. Time! Só essa a paisagem durante a cavalgada. Só essa. A mí me pasa que uno dice, pero mira dónde viví, el glaciar, el lago, las montañas, y es el día de hoy que yo salgo al campo y lo veo y me sigo sorprendiendo, porque siempre ves de distinto color los árboles, las montañas, el glaciar. Hoy ves un pedazo de hielo en el agua, mañana ves otro. Es un paisaje tan cambiante. Un día tenemos un arco iris, un día hay una nube que lo cubre y está escondido. Un día tenemos nieve. Para nosotros la primavera y el verano en Patagonia en realidad es una sorpresa diaria. Hoy ves las montañas nevadas o los cerros de un color y todos los días cambia y eso no tiene precio. Sensacional, sensacional. Eu não curto muito cavalgada, mas essa daqui tá incrível, incrível. Não tem como. E de repente, o bandido começou a se rebelar. He decided to run. A bit slow, guy, a bit slow, please. Às vezes ele começa a correr aqui e do nada. A gente vai entrar na água. Boa, garoto. Into the wild. E no momento que eu tava quase me convencendo que é muito massa cavalgar, o bandido me lembrou dos meus mais antigos traumas. La tía come a lot of people that say no, horses no, I am afraid. Yeah. And I'm take with the rope. Aham. Pull back with... Ai. Eu não faço ideia. Vou correr atrás do meu cavalo. Não faço ideia do que aconteceu. Ele parou pra se coçar, eu fiquei com medo dele, que ele foi pro lado. Eu não ia cair de uma altura alta, mas eu fiquei com medo dele cair na minha perna. Mas foi de boa, foi de boa. Aqui. Bom, pra esticar as pernas um pouco. Vamos montar de novo.
And it was the right moment you were saying, it's okay, horses are fine. People are afraid. Não é todo dia, né? Você faz uma caminhada assim. Você cai do cavalo. Meta até o final, não cair de novo. Gosta de correr, né? Você gosta de correr, né? E pertinho de chegar nos domos, o bandido resolveu atacar de novo. Ai, Está bien. Essa doeu. Duele solo un poco el hombro, pero está bien, está bien. Nothing that a free stay. Next time we're gonna help. I did on purpose just to stay for free. Cara, eu não sou muito fã de cavalgada. Vou correr atrás do meu cavalo. Mas essa é uma experiência, sem dúvida, que eu tô muito feliz de ter feito, porque as paisagens são absurdas, assim, são magníficas, maravilhosas, é indescritível você tá no meio da natureza e principalmente que a gente tá sozinho aqui, então é um sentimento de paz, assim, muito grande. E eu acho também que um ponto importante é que a gente não pode normalizar essas coisas, porque quanto mais eu viajo, por exemplo, mais paisagens diferentes você vê e é difícil você se surpreender, né? Você vê, tipo, eu nunca vi isso na minha vida. Mas você banalizar as coisas, a natureza, as experiências, eu acho que torna a vida menos divertida, menos bonita, menos prazerosa. E então, dar o devido valor ao que a gente está vivendo aqui, ao que a gente está vendo, eu acho que é imprescindível. E é muito bom estar vivo e estar aqui e poder aproveitar isso, coisas que, sei lá, eu só vi em filme, só via na TV e achei que eu nunca ia viver isso na minha vida. E agora sou eu gravando vídeo, contando essa minha experiência. Então é um sentimento muito grande de gratidão mesmo. Esse mesmo sentimento de gratidão nós tivemos ao fazer 8 experiências envolvendo o glaciar em El Calafate. Foi absurdamente mágico ver e sentir o Perito Moreno por todos os ângulos possíveis. Para assistir esse episódio, basta clicar no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Foi um prazer enorme conhecer o Pristine Camps com você. Te esperamos na nossa próxima viagem fora do comum.